Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito de mais uma contratação feita pelo Clube do Remo, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Leão que segue se reforçando nesta última semana de janela aberta de transferências aí para a competição nacional. Teve reviravolta no caso o GG, será que ele pode ainda fechar com o Clube do Remo? A gente também vai conversar com vocês a respeito deste assunto. Falar aí também a respeito da situação do Meia Jaderson, que deve desfalcar o Leão no próximo domingo. E também sobre um assunto que reverberou ontem em relação à extinção da Copa Verde para o ano de 2026. A gente vai conversar sobre todos esses assuntos com vocês aqui neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem um like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes, beleza, pessoal? 1000 likes é a meta para este vídeo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero conversar com vocês neste vídeo primeiramente a respeito deste assunto, né, que tomou conta aí das redes sociais na noite de ontem, a respeito da possível extinção da Copa Verde de 2026. Esse ano de 2025 seria a última edição da competição. Quem disse isso em entrevista foi o presidente da Federação do Mato Grosso de Futebol, que falou sobre essa possível extinção da Copa Verde. E com isso a CBF iria criar uma Copa Norte e Centro-Oeste para fortalecer as equipes, né, que disputam geralmente a Copa Verde vindas destas regiões. Vale lembrar que essa edição de 2025 teve uma polêmica aí com algumas falas de alguns presidentes. O presidente, inclusive, do Atlético Goianiense desdenhou bastante da competição, falando que a Copa Verde é apenas para atrapalhar o calendário, que não tem nenhum tipo de retorno para os clubes. E ele tem razão em relação a isso, né? A Copa Verde sempre foi uma competição deficitária, principalmente na questão de premiações. A CBF sempre olhou com desdém, sempre olhou de olho torto para essa competição, uma competição que foi feita principalmente para fortalecer a região norte, mas que na prática isso nunca aconteceu. E agora tem essa possibilidade de extinção da Copa Verde, uma Copa Norte e Centro-Oeste ser criada. Se isso acontecer, o Espírito Santo ficaria de fora da competição, né? O Espírito Santo, que ali tem representantes na Copa Verde, não teria mais, e só o Norte e o Centro-Oeste seriam beneficiados. Segundo a matéria, inclusive, a expectativa é que essa competição seja tão rentável quanto é a Copa do Nordeste. Vamos aguardar, obviamente, para saber se isso vai sair do papel ou não. O certo é de que nós aqui de Belém do Pará, né, nós aqui do estado do Pará, nós não temos nenhuma expectativa a respeito desse fortalecimento em relação à Copa Verde, e 2025 ficou a prova disso mais uma vez. Bom, galera, só para trazer aqui um pouco mais de informações, né, sobre a questão do Meia Jaderson, ele realmente sentiu uma lesão, tá, na saída do jogo contra a equipe da Ferroviária. O NASP, obviamente, que vai fazer a avaliação, mas é muito difícil, quase que 100% já, dele descartado para o jogo de domingo contra a equipe do América Mineiro. Tá? É claro que no futebol tudo muda muito rápido, inclusive em relação à recuperação dos atletas. Óbvio que todos nós estamos torcendo para que o Jaderson consiga se recuperar até domingo para o jogo contra o América, mas se não for para prejudicá-lo fisicamente, se não for para ele agravar a lesão dele, que ele fique de fora desse jogo. O Jaderson é um cara muito importante para o Clube do Remo em 2025, como foi também no ano passado. Fez um grande jogo domingo passado contra a Ferroviária, infelizmente saiu machucado, e é um provável desfalque para domingo contra a equipe do América Mineiro no Mangueirão. Beleza? Lembrando, gente, ainda não tem um prazo aí certo para resposta
ao setor jurídico do Remo sobre a possível liberação de público para domingo. Então o Remo segue trabalhando no departamento jurídico junto lá ao STJD para ter liberação de público para esse jogo contra o América Mineiro. Mas não tem nenhum tipo de resposta ainda. Muita gente veio me perguntar ontem, até quando teremos essa resposta. Certo é de que a resposta não pode demorar, né? Até porque se tiver público domingo, o Remo precisa se organizar para vender ingresso, ou se for um público alternativo, distribuir os ingressos. Então a gente precisa aguardar, porque logo deve estar saindo essa decisão em relação ao pedido do Remo de ter público no próximo domingo. Ontem, galera, surgiu aí uma história de que o Remo estaria acertando, né, novamente com o GG. O Remo teria convencido o CRB e convencido o atleta também a jogar aqui pelo Leão em 2025 na Série B. Ele que já foi atleta do Daniel Paulista, o próprio Sérgio Papelinho chegou a negociar com o jogador. Mas ontem, na informação inclusive do Magno Fernandes, é de que tanto o CRB, através da figura lá do executivo de futebol Ari Barros, quanto também o staff do jogador negaram qualquer tipo de acerto entre o GG e o Clube do Remo. Inclusive eu recebi uma informação de que ele queria muito ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogar pelo Mirassol. Acabou que não deu certo essa negociação com o Mirassol e ele teve proposta de outros clubes, como o próprio rival e também o Clube do Remo. A proposta do Remo foi muito boa, mas é aquela situação que eu falei para vocês também. O CRB trocou de comissão técnica, chegou por lá o Eduardo Barroca. E geralmente quando chega uma nova comissão técnica, essa comissão técnica quer avaliar primeiramente o elenco para poder saber com quem vai contar. Então o GG segue lá na equipe do CRB. Lembrando, a janela de transferências encerra daqui a 2 dias. O Remo tem até a sexta-feira, a quinta sexta-feira, para estar anunciando esses jogadores, porque a janela já vai fechar e o Remo não vai poder contratar até o meio do ano. Como eu falei para vocês, né, já comentei várias vezes aqui sobre o Camutanga, sobre também o Regis, jogadores que estão fechados com o Remo e devem estar chegando em Belém nesta semana. E hoje o jornalista Lucas Rossafa cravou mais uma contratação do Leão Azul para esta Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Lucas Rossafa trouxe a informação que o Remo fechou a contratação do volante Luan Martins, tá? Luan Martins, deixa eu pegar aqui a ficha do Luan para vocês. Ele que estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista pela equipe do Primavera. Inclusive o Primavera conseguiu o acesso para a Série A1 do Paulistão. Jogou lá com o Matheus Anjos, que atuou no Remo ano passado. Nesse ano de 2025, ele já fez 17 partidas pela equipe do Primavera, 3 gols e 1 assistência. Ano passado ele esteve no elenco da Aparecidense disputando a Série C, foram 14 partidas por lá, nenhum gol. E também em 2024 ele esteve no elenco do CSA, mas não demorou muito por lá. Ele pertence à equipe do Primavera desde 2023, pessoal. Desde 2023, ele tem passagem também pela equipe do Leixões de Portugal, Braga também de Portugal, o Alverca também de Portugal, e foi formado na base do Atlético Goianiense. Tá? O Luan Martins tem 25 anos, pessoal. Ele é volante e também joga como zagueiro, tá? Ano passado, inclusive, ele jogou muito bem contra o Clube do Remo, naquele jogo que o Pedro Vitor fez o gol da vitória, e uma vitória muito importante para o acesso do Remo naquela temporada. O Luan Martins estava em campo pela Aparecidense, tá? Então, como eu falei para vocês, o Remo queria muito esse volante. No vídeo de ontem eu comentei com vocês sobre esse pedido feito pela comissão técnica para ter mais um jogador com essas características, mais ou menos as características que o Caio Vinícius também tem, né? Então o Luan Martins, ele chega para reforçar o Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo da Série A2 do Campeonato Paulista. E pelo que eu estou observando aí, muitas equipes de Série B, né, estão tentando a contratação de jogadores vindo da Série A2 do Paulistão. O Remo inclusive venceu uma concorrência aí pelo Luan Martins. Se eu não me engano, quem estava tentando a contratação dele era a Ponte Preta, se eu não me engano, tá? O Lucas Rossafa trouxe a informação lá no seu perfil no Twitter a respeito dessa concorrência que o Remo, digamos assim, conseguiu vencer nesse momento, tá? Então, Luan Martins é o novo contratado do Clube do Remo. O Remo que ainda segue no mercado de olho em oportunidades.
até o fechamento desta janela de transferências. Vamos aguardar para saber se novos nomes irão surgir no Baenão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante. Verifiquem suas inscrições aqui no canal, compartilhe com seus amigos e comente também os assuntos deste vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!